Eu nunca vou esquecer o dia em que empurrei minha avó. Eu só sentia raiva. Eu corri pela casa, procurando dinheiro, virei caixas, procurei em cada canto. Quando percebi que não existia nenhuma moeda naquela casa miserável, chutei os potes dela com toda a força. Mas nem isso foi suficiente para aliviar o que eu sentia. Então fiz pior. Peguei o único par de sapatos que ela tinha e joguei fora escondido. Naquele momento eu não fazia ideia do peso que aquilo teria depois. Pouco antes disso, a loja da minha mãe tinha falido. Ela precisava trabalhar, precisava sobreviver e simplesmente não conseguia mais cuidar de mim. Então lembrou da minha avó, que morava num vilarejo afastado. Eu tinha 7 anos e nunca tinha ido para aquele lugar. A viagem parecia um pesadelo. A estrada balançava sem parar. O ônibus era velho, barulhento, cheio de poeira e gente simples que eu olhava com desprezo. Quando descemos, eu comecei a chorar e implorar para voltar para casa. Aquele lugar parecia o fim do mundo. Mas minha mãe perdeu a paciência, me bateu algumas vezes e me puxou pelo braço até a casa da minha avó. A casa parecia prestes a cair. Tinha teia de aranha nos cantos, insetos andando pelo chão e um cheiro estranho no ar. Eu me senti preso ali, revoltado. Para mostrar o quanto odiava aquele lugar, urinei nos sapatos da minha avó. E quando olhei para ela, aquela senhora cheia de rugas, cabelo branco, roupas velhas, senti vergonha dela instantaneamente. Minha mãe mal ficou alguns minutos. Entregou um presente qualquer para minha avó, uma caixa de remédios para idosos, pegou minhas coisas e já foi indo embora. Minha avó tentou fazer ela ficar mais uma noite. Tentou impedir. Mas minha mãe entrou no carro e partiu sem olhar para trás. E o que mais ficou marcado em mim foi ver minha avó parada na estrada, mesmo depois que o carro sumiu completamente. Ela continuou olhando para o vazio, como se ainda esperasse a filha voltar. Como se estivesse tentando guardar aquela última imagem antes da solidão engolir tudo outra vez. Eu não queria tocar nela. Quando ela tentou segurar minha mão, eu puxei de volta na mesma hora. Minha avó não conseguia falar. Ela só fazia gestos com as mãos. Quando queria pedir desculpas, desenhava círculos no peito. E mesmo vendo aquilo, eu chamava ela de idiota, de burra. Eu ria dela sem pena nenhuma. Ela percebeu rápido que eu odiava estar ali. Mesmo assim, continuava me esperando. No caminho de casa, andava devagar por causa da idade e olhava para trás toda hora para ter certeza de que eu ainda estava seguindo ela. E toda vez que ela olhava, eu parava de propósito fingindo que não ligava. Nos primeiros dias, me recusei a comer qualquer comida feita por ela. Só comia as latas e os doces que trouxe da cidade. Quando ela colocava comida no meu prato, eu devolvia na mesma hora com nojo. Depois do jantar, ela abriu um armário velho e tirou alguns doces que devia guardar fazia muito tempo. Talvez estivesse esperando uma ocasião especial. Talvez estivesse feliz porque finalmente tinha alguém em casa de novo. Mas eu só olhei com desprezo e saí andando enquanto comia meu chocolate. Ela ficou parada segurando aqueles doces nas mãos, sem saber o que fazer. Mesmo sendo tratada daquele jeito, ela nunca brigava comigo. Esperava do lado de fora enquanto eu usava o banheiro. Pegava coisas altas para mim mesmo sentindo dor nas costas. Quando eu me assustava com insetos, ela se ajoelhava no chão para espantar um por um. Às vezes, eu acordava e via ela mexendo escondida nos meus brinquedos, tentando entender como funcionavam. Ela não sabia o que era um videogame, mas sentava do meu lado para assistir enquanto eu jogava, como se só estar perto já deixasse ela feliz. E eu fazia de tudo para afastar ela. Um dia meu videogame ficou sem bateria. Eu fiquei desesperado. Comecei a gritar pedindo dinheiro para comprar pilhas. Minha avó revistou os bolsos várias vezes, mas não tinha nada, nem uma moeda. Mesmo assim, eu continuei insistindo. Disse que minha mãe pagaria depois, mas ela só fez aquele gesto no peito pedindo desculpas outra vez. Eu fiquei furioso. Voltei para casa e comecei a procurar dinheiro escondido. Revirei tudo. Não encontrei nada. Quando vi ela entrando com alguns potes lavados, chutei tudo no chão. Mas eu ainda queria machucar ela mais. Então joguei fora o único sapato que ela tinha. Depois vi minha avó andando descalça para buscar água. E mesmo assim, ela não reclamou de mim. Naquela noite, escrevi palavras horríveis na parede da casa. Xinguei ela de tudo que podia. Quando vi ela tentando colocar linha numa agulha sem conseguir enxergar direito, comecei a rir. Até que notei um grampo antigo no cabelo dela. Na manhã seguinte, esperei ela dormir e roubei aquilo.
Corri pelas lojas do vilarejo tentando trocar por pilhas, mas nenhuma servia no meu videogame. E foi ali, parado sozinho na estrada, segurando aquele objeto roubado, que comecei a sentir algo estranho no peito. Culpa. Quando vi minha avó vindo me procurar apoiada numa bengala, senti medo pela primeira vez. Achei que ela ia brigar comigo, que ia me humilhar, mas ela não fez nada. Só ficou ali. Então eu percebi que ela tinha prendido o cabelo usando uma colher no lugar do grampo que eu roubei. Naquela hora eu não consegui olhar para ela, porque entendi que ela sabia de tudo, e mesmo assim escolheu não me envergonhar. Depois disso, eu já não conseguia agir igual antes. Quando ela me chamou para comer, eu fingi que não ouvi. Então ela começou a fazer gestos perguntando o que eu queria comer. Eu comecei a falar um monte de coisas da cidade. Hambúrguer, pizza, frango frito. Ela não entendia nada. Então peguei uma imagem e mostrei para ela o desenho de um frango frito. Quando percebi que finalmente tinha entendido, fiquei feliz e ela saiu. Separou ervas, remédios caseiros, tudo que podia vender para conseguir dinheiro. Aos poucos, comecei a perceber o quanto ela tentava me amar do jeito dela. Naquela noite, apaguei os xingamentos da parede. Foi a primeira vez que senti vergonha de verdade. Acabei dormindo esperando ansioso pela comida. Horas depois, acordei e vi minha avó chegando debaixo de chuva, carregando um frango nos braços. Ela estava completamente molhada, curvada, cansada, mas continuava andando devagar sem parar nem um segundo. Quando entrou em casa, não cuidou nem dela mesma. Primeiro colocou um cobertor em mim, só depois foi para a cozinha preparar a comida. E quando acordei de novo, percebi que aquilo que ela fez não era o frango frito que eu queria. Mas pela primeira vez, comecei a entender que alguém estava tentando me amar, mesmo sem saber como. Quando vi que minha avó tinha feito uma sopa ao invés de frango frito, eu explodi. Comecei a chorar e gritar dizendo que ela não entendia nada. Ela ficou sem saber o que fazer. Tentou me dar um pedaço de frango na boca, mas eu bati no prato e derrubei toda a comida no chão. Enquanto eu fazia birra, ela se ajoelhou devagar e começou a recolher os grãos de arroz espalhados. Depois, colocou na própria boca os pedaços que tinham caído no chão. Ela tinha passado o dia inteiro na chuva, cansada, doente, mas mesmo assim, não comeu nem um pedaço de carne. Tudo tinha sido preparado para mim. Naquela madrugada, acordei com fome. Quando vi o frango separado para mim, comecei a comer desesperadamente. E no dia seguinte, minha avó ficou doente por causa da chuva. Foi a primeira vez que senti medo de perder ela. Corri até sua cama, coloquei o ouvido no peito dela para ouvir o coração e comecei a balançar seu corpo assustado. Quando ela finalmente se mexeu, senti um alívio enorme. Depois cobri ela direito com o cobertor, coloquei uma toalha molhada em sua testa e, ao ver aquela colher presa no cabelo dela, no lugar do grampo roubado, peguei o acessório e coloquei de volta. Também fui até a cozinha preparar comida para ela. Foi a primeira vez que senti culpa de verdade. Depois que ela melhorou, me levou até a cidade. Com o dinheiro das verduras, comprou um par de sapatos para mim. Mas na hora de comer, nem coragem, teve de pedir uma tigela de macarrão para ela mesma. Quando percebi aquilo, senti algo apertar dentro do peito. Na hora de pagar, vi ela tirando várias moedas amassadas e separadas com cuidado. Passamos na frente de uma loja de pilhas, mas dessa vez eu não pedi nada. Na volta, pedi um doce que vi outra pessoa comendo no ônibus. Minha avó foi até uma pequena venda onde encontrou uma velha amiga. Ela entregou os doces e se recusou a cobrar. Em troca, ela deu algumas ervas medicinais que carregava na bolsa. Antes de ir embora, a mulher disse que esperava vê-la mais uma vez antes de morrer, porque na idade delas, ninguém sabia se conseguiria acordar no dia seguinte. Aquelas palavras ficaram pesadas no ar. No ônibus, conheci 2 crianças da vila. Mas quando minha avó voltou trazendo os doces, senti vergonha dela. Corri até a porta e impedi que entrasse. Peguei as coisas da mão dela, mas não deixei ela subir. Ela percebeu, então foi devagar até a parte de trás do ônibus tentando me entregar um embrulho, mas eu recusei de novo. Depois, sentado sozinho, comecei a me arrepender imediatamente. Quando desci do ônibus, fiquei esperando ela na estrada. Um ônibus atrás do outro passava, mas ela nunca aparecia. Só perto do pôr do sol, vi minha avó vindo lentamente pela estrada, curvada e quase sem forças. Ela não tinha pegado o ônibus. Ela escolheu voltar andando para economizar dinheiro. Corri até ela quase chorando.
E pela primeira vez, quando ela fez o gesto de desculpas no peito, eu peguei o embrulho das mãos dela sozinho. Na volta para casa, escondi meus doces favoritos dentro da bolsa dela, sem que percebesse. Sem notar, eu estava começando a me transformar por causa daquele amor silencioso. Um dia brinquei de assustar um menino da vila, dizendo que um boi bravo estava vindo. Ele saiu correndo e depois descobriu que era mentira. Fiz igual minha avó e desenhei círculos no peito pedindo desculpas antes de sair correndo. Mais tarde, a menina me chamou para brincar em sua casa. Fiquei tão feliz que corri para casa e juntei todos os meus brinquedos para dar de presente. Passei um tempão tentando arrumar o cabelo na frente do espelho, mas nada ficava bom. Então pedi para minha avó cortar. Quando acordei e vi o resultado, comecei a chorar desesperadamente. Sem escolha, amarrei um pano na cabeça e fui assim mesmo. Minha avó ainda colocou meu videogame descarregado na mochila, mas tirei escondido porque achei que passaria vergonha. Mesmo trocando todos os meus brinquedos por apenas um urso, voltei para casa feliz, até que tudo mudou de novo. No caminho de volta, caí várias vezes brincando pela estrada. Então ouvi gritos avisando que um boi bravo estava vindo. Achei que era vingança pela mentira que contei antes, mas quando olhei para trás, vi o animal correndo de verdade. Entrei em pânico e caí outra vez. Foi então que o menino correu até mim segurando um pedaço de madeira e enfrentou o boi para me dar tempo de fugir. Depois do perigo, comecei a chorar pedindo desculpas. Machucado e mancando, lembrei do videogame no bolso. Quando abri a embalagem, encontrei dinheiro escondido dentro. Minha avó tinha guardado aquilo para comprar minhas pilhas. Naquele instante, todas as coisas horríveis que fiz contra ela voltaram na minha cabeça ao mesmo tempo. O sapato jogado fora, os insultos, a comida derrubada, o grampo roubado, e eu desabei. As lágrimas simplesmente não paravam. Enquanto chorava e caminhava de volta para casa, levantei os olhos e vi minha avó vindo na minha direção, apoiada na bengala. Quando ela me viu machucado, começou a andar mais rápido, desesperada. Tocou meus ferimentos com cuidado e enxugou minhas lágrimas devagar. E justamente quando finalmente aprendi a amar minha avó, minha mãe mandou uma carta dizendo que viria me buscar em poucos dias. Naquela noite, sentei ao lado dela, ensinando como escrever algumas palavras, porque sabia que ela não podia falar e queria continuar conversando comigo por cartas. Pedi várias vezes que, se ela adoecesse, me mandasse uma folha em branco, porque eu voltaria correndo para vê-la. Enquanto dizia aquilo, comecei a chorar sem conseguir parar. O lugar que antes me dava nojo, agora era o único lugar onde eu queria ficar. E a mulher que eu mais rejeitei tinha se tornado alguém impossível de abandonar. Na última noite antes de ir embora, sentei ao lado da minha avó e passei várias linhas nas agulhas para deixar tudo pronto. Eu sabia que depois da minha partida, talvez não existisse mais ninguém para ajudar ela naquelas pequenas coisas. Quando chegou a hora da despedida, eu nem conseguia olhar direito para ela. Tinha medo de chorar. Minha mãe falava coisas sem importância, enquanto minha avó apenas concordava com a cabeça. Mas os olhos dela não saíam de mim nem por um segundo. Quando o ônibus chegou, entrei sem coragem. Mas antes dele partir, desci correndo e entreguei minhas cartas favoritas de desenho animado para ela. Era a coisa que eu mais gostava. Minha avó ficou do lado de fora batendo na janela do ônibus. Como não podia falar, aquele era o jeito dela dizer adeus. Quando o ônibus começou a se afastar, corri até o fundo e fiz círculos no peito olhando para ela. Era meu pedido de desculpas. Desculpas por tudo que fiz. Por cada palavra cruel. Por cada lágrima que causei nela. E também uma forma de dizer que eu amava ela. Mas enquanto o ônibus ia embora, fiquei pensando se aqueles olhos cansados ainda conseguiam me enxergar de longe. Depois que o carro desapareceu na estrada, minha avó voltou andando sozinha pela mesma estrada onde antes caminhava comigo. O lugar que por um curto tempo teve risadas, passos e companhia. Voltou ao silêncio. No fim, o que restou para ela foi a solidão outra vez. E talvez seja isso que mais machuca. A gente vive correndo atrás da própria vida, achando que sempre haverá tempo depois. Até perceber tarde demais que as pessoas que mais amamos vão embora aos poucos. E um dia simplesmente não estarão mais esperando pela nossa volta.